Agora a gente vai falar um pouquinho sobre curvas dadas em coordenadas polares. Quando você tem coordenadas cartesianas, né, você tem uma equação geral de uma curva, pode ser dada, né, na forma f de x e y igual a zero. Então x e y representam as coordenadas cartesianas dos pontos da curva. Então, da mesma forma, se você fixar um sistema de coordenadas polares, e a gente vai fixar aquele sempre, né, que coincide, se conversa bem, né, com as coordenadas cartesianas. Então, uma equação desse tipo vai gerar um conjunto de pontos, né? Os pontos de coordenadas r e θ que satisfazem essa equação geram um conjunto de pontos no plano. Então, a gente vai analisar um pouco agora como que são as curvas em que você tem uma equação desse tipo aqui, nas coordenadas r e θ. Então, vamos começar. Talvez a melhor forma da gente fazer isso é trabalhando com exemplos, tá? Então, a gente vai começar primeiro com r igual a 2. Né? Que região, né, que figura no plano é gerada, né, pelos pontos de coordenadas r e θ e que o r é igual a 2. Então, vamos considerar. Então, a gente vai sempre fazer isso. A gente vai desenhar o sistema de coordenadas cartesianas, x e y. E aí a gente tem o sistema de coordenadas polares, que a gente sempre associa a eles, né, que é o O, e aqui o eixo polar, né, que é o eixo X aqui, né, na direção do eixo X, tá? Mas eu nem vou escrever, eu sempre vou colocar assim, né, então fica subentendido que tem esse sistema de coordenadas polares aqui. Tá? Então, como que fica, né, o desenho dessa figura, né, no plano com esse sistema de coordenadas polares aqui, quando r igual a 2? Bom, lembra, r é a distância do ponto até a origem, né, que é o nosso foco. Então, você está falando que é o conjunto de todos os pontos cuja distância até a origem é 2. Mas isso é o lugar geométrico da circunferência de centro 0, 0, né, em coordenadas cartesianas, e raio 2. Né? Então, isso daqui dá uma circunferência centrada aqui na própria origem. Né? Então, o que a gente obtém aqui é a circunferência de raio 2. Então, R igual a 2 descreve uma circunferência. Agora vamos olhar para essa equação aqui, ó. Θ igual a 1. Aí vamos tentar desenhar ela no nosso plano aqui. Vamos fixar esse eixo aqui para auxiliar. Então, assim, né, são todos os pontos no plano, todos os pontos P, de coordenadas r e θ, tal que o θ é igual a 1. Então, ou seja, você vai ter uma abertura de 1 radiano, certo? Então seria uma coisa, se a gente pensar pelo menos no primeiro quadrante aqui, né? Seria um segmento, né? Uma semi-reta, né? Todos esses pontos têm o θ, né? O mesmo θ, vamos admitir que aqui é 1, né? 1 radiano. Então essa abertura aqui é 1, certo? Esse ângulo aqui é 1, certo? Isso aqui, mas esses pontos aqui, todos os R são positivos, né? Tem esse aqui que o R é 0, certo? Mas também a gente vai considerar, lembra, quando o R é negativo, a gente tem que a gente tem que inverter, né? Pegar o simétrico com relação a essa reta, né? Então, na verdade vai dar a reta toda porque tem os R's negativos aqui, né? Então a gente tem que completar, no fim das contas, essa reta aqui, né? Então realmente dá uma reta. Aqui você tem uma reta. E aí assim, ó, a gente tem esse exemplo e tem esse exemplo. Como que fica essa figura em coordenadas cartesianas? A gente sabe, né? Isso aqui vai ficar y ao quadrado. A gente vai fazer isso, né? A gente vai fazer bastante. Né? Se a gente quiser passar, né, isso daqui, essa equação, né, para coordenadas cartesianas, como que fica, né? É x ao quadrado mais y ao quadrado igual a raio ao quadrado igual a 4. E essa daqui, isso aqui é uma reta, né?
Então, que passa pela origem. Né? Então, ele é da forma y igual a mx, certo? O m é o coeficiente angular dessa reta, né? Então é a tangente desse ângulo aqui, né? Então isso aqui é a tangente de 1 vezes x. Certo? Então, assim, de maneira geral, vamos agora generalizar isso daqui, né? Equações da forma r igual a A, onde A é um número positivo, isso dá uma circunferência centrada na origem e de raio A. Enquanto que equações da forma θ igual a B, né, então esse daqui dá circunferência, e quando θ é igual a B, isso aqui vai dar reta, certo? Então aqui o raio da circunferência é A, e aqui o B tem a ver com a inclinação da reta tangente. Desculpa, da reta, né, que determinada por essa equação. Então esses exemplos são exemplos bem simples, né? Vamos agora complicar um pouquinho. Né? Vamos olhar para o terceiro exemplo. Vai ser o seguinte, ó, R é igual a 2 vezes cosseno de θ. Então a ideia aqui vai ser assim, vamos fazer um desenho, um gráfico auxiliar, porque a minha ideia vai ser o seguinte, ó, eu vou jogar uns valores de θ, por exemplo, θ igual a 0, qual é o valor de R? θ igual a, sei lá, π sobre 2, qual é o valor de R? Né? Então, é conveniente a gente saber como que o θ, né, ou melhor, como que o R se comporta em função do θ. Então, a gente vai fazer aqui, ó, um desenho auxiliar, tá? Que é o seguinte, eu vou desenhar esse gráfico aqui é θ, aqui é 2 cosseno θ. Só para a gente saber, né, quanto θ é um determinado valor, quanto vale o R, tá? Então, isso daqui, ó, deixa bem claro, que é um gráfico auxiliar. Tá? Então aqui eu fiz, né, o 2 cosseno de θ, né, fiz só num pedacinho aqui, né. Então a gente sabe que o cosseno de 0 é 1, mas tem esse fator 2 multiplicando, né, então aqui é 2. Essa altura aqui é menos 2, né, se você ver aqui é menos 2. Então aqui é no 0, aqui é no π sobre 2, aqui é no π, aqui é o 3π sobre 2, né, volta, o cosseno volta a se anular, e aqui é 2π. Aí vamos ver se isso aqui é suficiente para a gente conseguir entender o que está acontecendo. Tá? Então a gente vai pegar esse gráfico auxiliar, e aí agora sim, a gente vai ter aqui o nosso... aqui é o desenho que a gente quer. Tá? Então, aqui eu vou colocar então o eixo x e y, né? Você tem o sistema de cartesianas polares aqui, omitido aqui. Então, ó, vamos fazer a seguinte análise. Ó. Vamos colocar θ igual a 0. O que acontece? Θ igual a 0, o R é igual a 2. Então, esse ponto aqui, ó, onde o θ é 0 e o R é igual a 2, digamos que aqui seja 2, ele está no seu... Né, nessa figura determinada por essa equação aqui. Tá? Agora, vamos fazer assim, né? Vamos aumentando o valor de θ. O que significa aumentar o valor de θ? Significa que esse ponto P de coordenadas rθ, o ângulo, né, a abertura que ele tem com relação ao eixo x, ele vai aumentando, certo? Pensa assim, ó, o que acontece se o R se mantivesse constante, né, igual a 2? Esse ponto, né, conforme você vai aumentando o θ, ele vai subindo aqui, né? Ó. Ele vai estar sobre a circunferência de centro 0 e raio 2. Porém, não é assim que o R se comporta para esses pontos que satisfazem essa equação. Quando o θ vai aumentando, o que acontece com o R? Ó, quando ele roda π sobre 2, ou seja, se o R fosse constante até π sobre 2, né, ele estaria batendo aqui. Mas ele não bate aqui porque o R se modifica. Então o R de 0 até π sobre 2, né, quando o θ vai de 0 até π sobre 2, o R vai de 2 até 0. Então imagina assim, né? Se o R fosse constante, ele estaria rodando aqui, sobre a circunferência. Mas não tá. O R está diminuindo. Então imagina que você tem uma cordinha presa aqui, né? E aí, conforme você vai aumentando o ângulo, você vai puxando essa cordinha para a distância desse ponto até a origem se aproximar de 0.
Aí assim, eu vou fazer de uma maneira grosseira aqui, tá? Mas a gente não tem como afirmar agora o formato que isso aqui vai fazer, tá? Sei lá, poderia ser uma coisa meio assim, ou poderia ser talvez aí realmente uma coisa parecida com a circunferência, tá? Ou poderia ser um formatinho meio de elipse, assim, ó. Como é mais fácil desenhar assim, eu vou fazer assim, tá? Então esses pontos aqui satisfazem essa equação aqui. Certo? Então o R vai diminuindo até ele chegar no zero. Ó. Então quando você rodou π sobre 2, o R bateu aqui no zero. Agora vamos continuar. Então você fez a abertura até π sobre 2. Suponha agora que você vai continuar a fazer de π sobre 2 até π. Então, de novo, se o R se mantivesse constante, a sua partícula, né, ou melhor, a curva estaria fazendo, né, estaria sobre essa circunferência. Mas o R está variando. Né? Então o R aqui é negativo, né? Ele vai de 0 até menos 2. Vamos pensar que o R ele é positivo, que ele vai de 0 até 2. E aí depois, para a gente obter o negativo, lembra que a gente tem que fazer aquele processo de refletir, né, esse ponto com relação à reta, aí que liga o ponto até a origem. Então vamos pensar que o R é positivo. Se o R fosse positivo, ele estaria partindo de 0 e chegando em 2. Então seria uma coisa assim, ó. Aqui no zero, aí ele começa a rodar para cá, é o processo contrário. Ao invés de você vai pegar e você vai pegar aquela cordinha e vai esticar ela, né? Ela vai fazer uma coisa similar ao que aconteceu antes, né? Aparentemente é similar, né? Aparentemente é simétrico, tá? Só que não é isso que está fazendo, porque aqui o R ele é positivo, então eu vou desenhar tracejado também, tá? O que você tem que fazer? Você tem que pegar, por exemplo, esse ponto aqui. Quando o R é negativo, o que você faz? Você traça essa reta e reflete ele aqui. Esse ponto aqui, e reflete ele aqui. Então, na verdade, esse desenho, gente, ele vai ficar espelhado aqui, ó. Ele vai ficar assim, ó. Tentar fazer, né? Mais ou menos assim. Tá. Então, você tem esse pedaço, corresponde aí ao θ entre 0 e π sobre 2, e você tem esse pedaço, π sobre 2 e π. E agora, se a gente fizer análise de π até 3π sobre 2, então é assim, ó. De π até 3π sobre 2, se o R fosse constante igual a 2 desde lá do começo, isso aqui estaria aqui, ó. Ele bateria aqui. Mas não é isso que faz, né? O R, na verdade, ele tá... Nesse caso aqui, ele tá indo de menos 2 até 0. Então, tá negativo. Isso aí incomoda um pouco. Vamos fazer como se ele estivesse indo de 2 até 0. Tá? Então, assim... agora só que eu vou olhar para essa parte que eu tinha feito, supondo que o R era positivo. Né? Então ele estaria aqui se o R fosse positivo. Então, se ele fosse positivo, o que aconteceria? Né? Você começaria a rodar, mas aí o R está indo de 2, né? Estaria indo de 2 até 0, ele começa a diminuir. Né? Então é aquela história de novo de você puxar a cordinha para a origem aqui. Né? Então ele faria uma coisa assim. Tá? Só que você tem que refletir, lembra que o R aqui nesse trecho, o R é negativo. Ó. Então, por exemplo, esse ponto aqui, né, ele vai estar aqui, né, quando você refletir. Esse ponto aqui, quando você refletir, ó, ele vai bater nesse. Esse aqui, ele vai bater num ponto aqui. E por aí vai. Então, novamente, você estaria percorrendo esse trechinho aqui. Aí eu vou deixar para vocês pensarem que esse trecho aqui, ó, que seria você tentar completar a volta aqui, né, mas agora fazendo o R variar, é você estar de novo percorrendo esse pedacinho aqui. Então, essa figura, né, independente do valor do θ, né, você vai estar sobre esse. A gente não sabe se é uma elipse, né, a gente não sabe se é uma coisa meio tortinha, assim, sabe? Mas a gente sabe que vai dar uma coisa aqui próxima, né, pra gente tentar visualizar, né, vai dar uma coisa parecida. Agora, vamos determinar então exatamente quem que é, né, que formato, né, que é esse daqui, né, através dessa equação. E a gente vai fazer isso usando as equações que a gente tem que relacionam as coordenadas cartesianas e as coordenadas polares. Então, quando você for fazer essa passagem né, de coordenadas polares para cartesianas ou vice-versa, é sempre bom você ter em mente todas as equações, né, que a gente... Então, a gente tem essa equação, né, que determina o R. A gente tem, para x diferente de 0, a gente tem essa daqui.
E tem as equações, né? Ou melhor, x é igual a r cosseno θ. As equações inversas, né? R seno θ. Então, pode, né, usar essas equações porque a gente sempre está usando aquele sistema de coordenadas polares, né? Que o centro, o polo é a origem e o eixo polar é o eixo x. Tá? Bom, mas se você está nessa, né, se os pontos satisfazem essa equação, aí você inclui então essa equação no seu na sua sacola de equações, tá? Então a gente vai tentar manipular essas aqui, tendo em vista que vale isso aqui também, tá? Então, ó, olha para essa continha, ó. Aqui o R, né? Você tem ele se relaciona assim, né? Se relaciona assim e tem essa expressão aqui. Então, observa o seguinte, ó, R ao quadrado. Por um lado, R ao quadrado é x ao quadrado mais y ao quadrado. Por outro lado, R ao quadrado é R vezes R. Mas, então, a gente pode substituir por 2 cosseno θ. Vai ficar 2. Então, vamos assim, ó, esse R eu vou manter, esse R eu vou substituir. Então, vai ficar 2 vezes R vezes cosseno de θ, certo? Então, esse R eu estou trocando por 2 vezes cosseno de θ e esse R eu mantenho como R. Por que eu faço isso? Ó que legal, né? Aparece o x, né? Isso aqui é igual a 2x. Aí se você olhar para as pontas, sumiu R e sumiu θ. Você só tem as coordenadas cartesianas. Então, ótimo, né? Então, x ao quadrado mais... Eu vou passar o 2x para cá. Menos 2x mais y ao quadrado é zero. Isso daqui é uma cônica, certo? Então, com certeza, isso aqui a gente não tá tão ruim, né? Não pode ser uma coisa assim, por exemplo, né? Isso aqui vai ser... Bom, pelo formato disso daqui, ou é uma circunferência ou uma elipse, né? A gente só precisa descobrir agora o que realmente é. Como que a gente faz? Vamos completar o quadrado, ó. Completa o quadrado no x aqui. Isso vai dar x menos 1 ao quadrado. Mais 1, né? Ou melhor, menos 1, né? Para cancelar o mais 1 que aparece aqui. Mais y ao quadrado igual a zero. Mas isso aqui, né? Agora a gente identifica facilmente que é a equação de uma circunferência centrada no ponto 1,0 de raio 1. Então, na verdade, isso aqui, né? Por incrível que pareça, é uma circunferência que eu desenho aqui, né? Centrada aqui no ponto 1,0 e raio 1, né? Bate certinho, né? Aqui é o centro, aqui é o ponto 2,0, né? Que lembra, partia do θ igual a 0, R igual a 2, né? Raio 1. Então, isso aqui é a circunferência de centros 1, 0 e raio 1. Aí você pode falar, bom, mas essa expressão aqui, né? É muito mais simples do que você entender essa daqui, né? A gente teve um trabalhão para entender essa, né? É que a gente está muito acostumado, né, com esse tipo de coisa, tá? Você vai ver que algumas curvas que em coordenadas cartesianas ficaria bem difícil de escrever, em coordenadas polares fica muito fácil. Então, assim, depende do seu problema. Tem problema que é melhor você usar as coordenadas cartesianas, tem problema que é melhor você usar as coordenadas polares, né? Nesse caso, até que, se você olhar para a equação, até que é simples, né? Essa circunferência, né, em coordenadas polares, tá? A gente só tem dificuldade de identificar que curva é, porque a gente não está tão acostumado, né, com esse tipo de equação em coordenadas polares, tá? Então, mas nesse caso aqui, até que a equação é relativamente simples, tá? A gente vai ver mais exemplos em vídeos aí posteriores.